Na África Oriental, onde o Equador atravessa uma terra de extraordinária diversidade, fica o Quênia. Um país que abrange quase todos os ecossistemas da Terra, dos picos nevados do Monte Quênia aos recifes de coral da costa do Oceano Índico. Das vastas savanas de Masai Mara às antigas florestas de Aberdares, o Quênia abriga um mundo inteiro dentro de suas fronteiras. No Quênia, a vida selvagem vive de acordo com o antigo ritmo das estações. Aqui, o inverno chega não com neve, mas com chuvas breves que despertam a terra de seu sono. Rios nascem com um novo propósito, abrindo novos canais através de paisagens antigas. À medida que o inverno dá lugar à primavera, as chuvas prolongadas transformam o Quênia em um paraíso. O Vale do Rift se enche de águas rosa-flamingo, criando imagens espelhadas do Monte Quênia coberto de neve ao longe. O verão traz a estação seca, quando o Quênia se transforma num caldeirão cultural que testa a vontade de sobrevivência de todos os seres vivos. As planícies de Amboseli racham sob o sol implacável, criando uma colcha de retalhos de terra ressecada que se estende até o distante cume do Kilimanjaro. O outono completa o ciclo enquanto a curta estação seca se prepara para o retorno do inverno. A savana brilha dourada ao pôr do sol, enquanto enormes baobás se erguem como monumentos ancestrais à resiliência. As nuvens começam a se acumular novamente, trazendo consigo a promessa de renovação. Bem-vindo ao Quênia, onde cada estação escreve seu próprio capítulo na maior história de sobrevivência já contada. As chuvas curtas chegaram ao Quênia. Vapor sobe da terra quente, enquanto as primeiras gotas de chuva tocam o solo escaldado pelo sol. Este não é o inverno do hemisfério norte, mas uma estação tipicamente africana. Nas vastas extensões da natureza selvagem do Quênia, antigas rivalidades ressurgem, à medida que os territórios se transformam com as mudanças climáticas. Predadores emergem de seus refúgios na estação seca, com o apetite aguçado por meses de escassez. O ar vibra de tensão enquanto herbívoros se movem pelas planícies recém-inundadas, rastreados por caçadores pacientes, escondidos em meio à vegetação cada vez mais densa. Nas montanhas Aberdare, as áreas mais altas recebem as chuvas mais intensas do ano, criando cachoeiras que despencam pelas encostas vulcânicas com uma força estrondosa. Aqui, onde a civilização se funde com a natureza, algumas das criaturas mais elusivas do Quênia iniciam seus rituais sazonais. As zonas úmidas do Lago Nakuru tornam-se palco de migrações épicas. Milhões de flamingos chegam como se tivessem sido convocados por um chamado pré-histórico. Sua quantidade é tão grande que se assemelha a tapetes cor-de-rosa vivos que se estendem além do horizonte. As águas alcalinas fervilham de algas e pequenos crustáceos que alimentam essa concentração espetacular. Mas é nas densas florestas de Aberdares que nossa jornada de inverno realmente começa. Nas profundezas das florestas montanhosas, o leopardo se estica graciosamente e fluidamente, com todos os músculos visíveis sob sua pelagem dourada. Ela é uma criatura de contrastes, capaz de uma gentileza incrível com seus filhotes, mas com o poder de arrastar presas com o dobro do seu peso
pelas encostas íngremes dos penhascos. Seus olhos âmbar examinam o terreno, dilatando suas pupilas conforme a escuridão toma conta. Este é o seu domínio. Um mundo onde poucos predadores ousam se aventurar e onde suas habilidades superiores de escalada lhe garantem domínio absoluto. As chuvas de inverno criaram desafios e oportunidades em igual medida. Pequenos riachos agora descem em cascata pela escarpa, criando condições lamacentas que dificultam a caça silenciosa. No entanto, a vegetação aumentada proporciona melhor cobertura, e a chuva abafa o som da aproximação. Eles começam a descida, movendo-se de rocha em rocha, com a fluidez do mercúrio líquido. Sua área de distribuição atual abrange quase 40 km² de terrenos diversos, desde florestas densas até pastagens abertas. Ao contrário dos leões sociais das planícies, é um caçador solitário, que depende mais de furtividade e paciência do que de cooperação. Cada aspecto de sua anatomia reflete esse estilo de vida, desde suas garras retráteis, projetadas para escalar, até suas mandíbulas poderosas, capazes de desferir uma mordida esmagadora no pescoço de suas presas. Esta noite, ele segue a trilha de um jovem antílope que frequenta um pequeno poço de água ao pé da escarpa. A trilha é recente, com menos de 1 hora de existência, e atravessa arbustos densos onde sua pelagem mosqueada proporciona uma camuflagem perfeita. Ele se move com lentidão deliberada, cada passo calculado para evitar o menor ruído. O antílope emerge em uma pequena clareira, com o pelo avermelhado úmido da garoa da noite. Ele se move nervosamente, cabeça erguida, esquadrinhando o ar em busca de perigo. A paranoia do antílope é bem fundamentada. Ele vive em um mundo onde a morte pode atacar de qualquer direção. No entanto, mesmo seus sentidos aguçados não conseguem detectar o leopardo, congelado como uma estátua a apenas 20 metros de distância. Por quase 10 minutos, nenhum dos animais se moveu. A paciência do leopardo era sobrenatural. Sua respiração era tão controlada que mal conseguia mexer as folhas ao seu redor. Este era o momento que ele tanto esperava. O ataque do leopardo se desenrola como uma mola comprimida liberada repentinamente. Ele percorre a distância em 3 saltos poderosos, com as garras estendidas, seu corpo um projétil perfeito de letalidade concentrada. O antílope mal tem tempo de levantar a cabeça antes que mandíbulas poderosas o cerrem pela garganta, silenciando qualquer grito de alarme. A luta é breve, mas violenta. Os cascos do antílope batem no chão enquanto ele tenta escapar. Mas o leopardo não consegue se libertar. Sua mordida mortal é precisa. Em segundos, o antílope cessa, e o silêncio retorna à clareira. Agora vem talvez a demonstração mais impressionante das habilidades do leopardo. Apesar de pesar apenas 60 quilos, ele precisa transportar sua presa de 40 quilos para um local seguro antes que outros predadores cheguem. Ele arrasta a carcaça até a base de uma grande figueira e então realiza a tarefa aparentemente impossível de içá-la verticalmente pelo tronco. Usando seus poderosos posteriores e garras afiadas como navalhas, ele sobe para trás, com o antílope morto firmemente preso em suas mandíbulas. A cada poucos metros, ele para ajustar a pegada, com os músculos tremendo de esforço. A 6 metros do chão, ela prende a carcaça firmemente em uma forquilha entre 2 galhos enormes. O esforço a exauriu, mas sua presa agora está a salvo de hienas, leões e outros necrófagos que possam roubá-la. Ela retornará repetidamente nos próximos dias, alimentando-se à vontade, bem acima dos perigos do solo. O domínio do leopardo se estende além do penhasco rochoso, abrangendo áreas úmidas
onde dramas completamente diferentes se desenrolam. Enquanto seus olhos âmbar observam a paisagem de seu poleiro, eles pousam em águas distantes, onde outra criatura de extraordinária beleza realiza seu próprio ritual de inverno. O grito da águia pesqueira corta o ar da alvorada sobre o lago Naivasha. Um som que se tornou sinônimo da África selvagem. Do seu poleiro, no topo de uma imponente árvore da febre amarela, ela observa seu território aquático com olhos 8 vezes mais poderosos que a visão humana. Cada ondulação na superfície da água, cada movimento sob suas profundezas, registra-se em sua consciência com clareza cristalina. É uma criatura de proporções magníficas, com sua cabeça e cauda brancas contrastando dramaticamente com seu corpo e asas marrons. Quando totalmente estendida, sua envergadura ultrapassa 2 metros, e cada pena está perfeitamente posicionada para aproveitar as correntes térmicas que surgem das águas aquecidas pelo sol. Suas garras, cada uma capaz de exercer uma pressão equivalente a várias centenas de libras por polegada quadrada, continuam sendo as ferramentas de pesca mais formidáveis da África. A estratégia de caça da águia pesqueira difere consideravelmente da de outros predadores. Ela se baseia em manobras aéreas espetaculares, combinadas com extrema precisão para capturar peixes diretamente da superfície da água. Um cardume de tilápias se aventura em mar aberto, com seus corpos prateados brilhando sob a luz do sol da manhã. A postura da águia pesqueira muda imperceptivelmente, tensionando o corpo enquanto calcula a distância, a velocidade do vento e os prováveis padrões de movimento do peixe. Ela inclina levemente a cabeça, posicionando a presa bem no centro de sua visão binocular. O ataque começa com um mergulho superficial a partir do poleiro, com as asas parcialmente dobradas para aumentar a velocidade. À medida que se aproxima da água, abre as asas, permitindo um controle preciso da descida. Suas garras se estendem para a quinta frente, como um trem de pouso, enquanto seu corpo assume uma posição quase vertical. O momento do contato com a água cria uma explosão de borrifos que obscurece a ação por vários segundos. À medida que a neblina se dissipa, a águia pesqueira luta para alçar voo. Com uma tilápia de 1,3 kg se contorcendo desesperadamente em suas mãos. O peso adicional dificulta o voo, exigindo batimentos de asas potentes para decolar. Ele carrega sua presa até um galho de árvore morto que se estende sobre a água, onde começa a consumi-la. O ninho, uma estrutura maciça de galhos e vegetação construída na copa de uma acácia centenária, representa anos de esforço acumulado. O ninho não serve apenas como local de reprodução, mas também como um ponto de observação de onde podem observar todo o seu território. A águia pesqueira fêmea é ligeiramente maior que o seu parceiro, uma característica que permite diferentes estratégias de caça dentro do mesmo território. Enquanto ele se concentra em peixes menores e mais ágeis, que exigem manobras precisas para capturar, ela se concentra em espécies maiores, que exigem mais força para sair da água. Essa divisão de trabalho maximiza a eficiência da caça conjunta e reduz a competição entre o casal. No entanto, com a chegada do inverno e a chegada da primavera, até mesmo esses caçadores habilidosos precisam se adaptar às mudanças nas condições.
As longas chuvas que marcam a primavera no Quênia chegarão em breve, trazendo consigo oportunidades e desafios que testarão todos os aspectos de suas habilidades extraordinárias. As chuvas prolongadas chegaram ao Quênia, atravessando vastas paisagens recentemente tingidas de tons dourados e marrons. É primavera na África Oriental, uma estação em que a própria vida parece brotar de todas as superfícies, criando oportunidades e desafios que determinarão o destino de inúmeras espécies. A transformação é praticamente milagrosa. Lagos sazonais reaparecem da noite para o dia, enchendo-se de água e atraindo imediatamente milhões de aves migratórias. As acácias florescem vigorosamente, e suas flores douradas criam nuvens de pólen que flutuam pela savana que desperta. Na Reserva Nacional de Samburu, enchentes repentinas abrem novos canais em antigas trilhas de elefantes. O normalmente dócil rio Ewaso, Ngiro, se transforma em uma torrente furiosa, separando famílias e forçando os animais a correr riscos extraordinários para alcançar água e áreas de pastagem. No entanto, essas mesmas enchentes depositam sedimentos ricos em nutrientes nas planícies de inundação, criando as condições para o crescimento explosivo das plantas. A dinâmica predador-presa da estação seca muda drasticamente, pois a vegetação abundante fornece melhor cobertura para os caçadores e também oferece mais rotas de fuga para seus alvos. O Monte Quênia, o segundo pico mais alto da África, atua como um gerador de clima, absorvendo a umidade do Oceano Índico e transformando-a em tempestades diárias à tarde. Esses sistemas climáticos localizados criam microclimas que sustentam uma biodiversidade incrível, desde a vegetação alpina perto do cume até as florestas exuberantes nas encostas mais baixas. É nesses diversos ambientes primaveris que 3 espécies notáveis demonstram a incrível adaptabilidade que caracteriza a fauna africana. À luz dourada da manhã de Samburu, um animal alto emerge de trás de um aglomerado de arbustos espinhosos. A girafa reticulada se move graciosamente, cobrindo mais terreno do que a maioria dos animais consegue em poucos passos. Com 5,5 metros de altura, sua cabeça alcança alturas onde o próprio ar parece diferente. Dessa perspectiva elevada, ele contempla uma paisagem transformada pelas longas chuvas em um paraíso de abundância. O que antes era um ambiente hostil com espinheiros esparsos e grama rala, tornou-se um jardim exuberante. A altura extraordinária da girafa, antes uma adaptação para alcançar fontes de alimento além do alcance de seus concorrentes, agora lhe confere vantagens adicionais. Ela consegue avistar predadores a quilômetros de distância, rastrear padrões climáticos observando formações de nuvens distantes e navegar pela complexa geografia social de sua espécie em vastos territórios. Sua posição elevada a torna uma torre de vigia viva para inúmeros outros animais. Seu comportamento alimentar demonstra a eficiência graciosa que caracteriza as girafas. Ela se aproxima de uma árvore de febre, cujos galhos superiores estão repletos de brotos novos, ricos em proteínas.
Sua língua, prênsil, com quase 60 centímetros de comprimento e coberta por papilas protetoras, estende-se em direção aos brotos tenros. A pigmentação escura da língua a protege da radiação ultravioleta durante longas sessões de alimentação, enquanto sua incrível destreza lhe permite selecionar folhas individuais, evitando os espinhos protetores. Ele agarra um galho com a língua e, em seguida, usa seus lábios flexíveis para arrancar as folhas, enquanto suas poderosas mandíbulas iniciam o processo de trituração, que, por fim, quebra a celulose resistente. Seu sistema digestivo é especializado, com 4 câmaras estomacais e bactérias benéficas. Pode extrair nutrientes da vegetação que seriam tóxicos para a maioria dos outros animais. Diariamente, ele precisa consumir até 34 quilos de vegetação para manter seu enorme tamanho. As longas estações chuvosas tornaram essa tarefa consideravelmente mais fácil, já que cada árvore e arbusto produz brotos tenros, ricos em proteínas e minerais. No entanto, essa abundância também traz novos desafios, pois outros herbívoros competem pelos mesmos recursos, enquanto predadores aproveitam a densa vegetação para lançar ataques surpresa. Seu filhote de 6 meses e 3,5 metros de altura vem logo atrás. Os movimentos da jovem girafa ainda carecem da fluidez e da graça da mãe. Suas pernas esguias ocasionalmente se enroscam, enquanto ela tenta acompanhar seus passos largos. No entanto, ela cresce rapidamente, ganhando quase 2 quilos por dia graças ao leite rico da mãe, complementado por expedições de pastagem cada vez mais aventureiras. A relação entre mãe e filhote é uma das mais tocantes da natureza. Apesar do seu tamanho imponente, ela demonstra uma gentileza notável ao interagir com seus filhotes. Ela usa sua enorme cabeça para afastá-los do perigo. Comunica-se por meio de ruídos subsônicos, muito baixos para o ouvido humano, e se coloca entre ela e qualquer ameaça potencial. As chuvas de primavera criaram condições ideais para a reprodução das girafas, e várias fêmeas na região estão se aproximando do fim de sua gestação de 15 meses. O parto é um evento dramático para as girafas, pois os filhotes caem quase 2 metros no chão durante o parto. Essa entrada no mundo, aparentemente traumática, na verdade, desempenha funções importantes, ajudando a cortar o cordão umbilical e estimulando a primeira respiração do filhote. Ao se movimentarem em seu território, demonstram uma notável capacidade de percorrer grandes distâncias com o mínimo de esforço. Seu andar único, chamado de andar de um lado para o outro, envolve mover simultaneamente as 2 pernas do mesmo lado do corpo. Isso cria um movimento de gingado que, embora possa parecer desajeitado para observadores humanos, na verdade representa uma das formas mais eficientes de locomoção da natureza. Sua área de distribuição inclui diversas fontes sazonais de água que foram reabastecidas por chuvas prolongadas. Ao contrário de muitos herbívoros africanos, as girafas podem sobreviver por longos períodos sem beber água, obtendo grande parte da água da vegetação que consomem. No entanto, quando bebem, o processo é espetacular, exigindo que abram bem as patas dianteiras e abaixem suas enormes cabeças quase até o chão. A primavera também traz consigo uma pressão maior de predadores, já que leões e leopardos aproveitam as melhores condições de caça. Enquanto as girafas adultas são praticamente imunes à predação graças ao seu tamanho e aos seus poderosos coices, os filhotes permanecem vulneráveis. As mães respondem formando círculos defensivos ao redor dos filhotes,
criando fortalezas vivas que poucos predadores ousam desafiar. À medida que nossa família de girafas continua seu avanço majestoso pela paisagem da primavera, seu caminho nos leva em direção às zonas úmidas sazonais, onde outra espécie notável se prepara para um dos encontros mais espetaculares da natureza. As águas alcalinas do Lago Bogoria estendem-se em direção às distantes colinas vulcânicas, com sua superfície interrompida apenas pelo suave farfalhar de incontáveis pássaros se alimentando. O que à distância parece um tapete rosa, ao olhar mais de perto, revela-se como quase 2 milhões de flamingos pequenos engajados em um dos frenesis alimentares mais extraordinários da natureza. Cada ave tem pouco mais de 1 metro de altura, mas juntas criam um espetáculo. Sua delicada plumagem rosa, derivada dos pigmentos carotenoides presentes em sua dieta especializada, reflete não vaidade, mas saúde, sendo as aves mais brilhantes as mais bem nutridas. As chuvas de primavera criaram condições perfeitas para encontros de flamingos. O aumento do escoamento das terras altas circundantes elevou o nível da água do lago, mantendo sua alta alcalinidade. Um equilíbrio químico que favorece o crescimento explosivo de algas verde-azuladas e crustáceos microscópicos, que constituem a dieta exclusiva dos flamingos. A temperatura da água, aumentada pela atividade vulcânica subterrânea, proporciona condições ideais para a reprodução desses micro-organismos. Flamingos demonstram um comportamento alimentar que beira o milagroso. Cada ave filtra até 75 litros de água por dia através de estruturas especializadas em seus bicos, extraindo partículas tão pequenas quanto bactérias. Seus bicos, curvados para baixo em um arco elegante, contêm fileiras de placas finas que funcionam como peneiras vivas, permitindo a passagem da água enquanto retém partículas de nutrientes. Um flamingo mergulha a cabeça na água até que seu bico fique completamente submerso e invertido. Sua língua musculosa bombeia rapidamente, criando uma sucção que puxa a água em direção ao bico, enquanto músculos especializados a expelem através das lamelas. As algas e crustáceos restantes são então engolidos, fornecendo as proteínas e os lipídios necessários para a sobrevivência e a reprodução. A dinâmica social dentro de uma colônia de flamingos é surpreendentemente complexa para aves frequentemente consideradas meros filtradores. Os casais permanecem unidos, mesmo em meio ao caos do bando maior, e seus laços são reforçados por elaboradas demonstrações de cortejo, que incluem danças sincronizadas, balançar a cabeça e alisar as penas ritualmente. Essas demonstrações se tornam mais frequentes e intensas à medida que a primavera se aproxima, o pico da temporada reprodutiva. A reunião de primavera no Lago Bogoria representa apenas uma parada em um intrincado padrão migratório que abrange vários países e segue a disponibilidade sazonal de condições ideais de alimentação. Os flamingos possuem uma capacidade quase sobrenatural de detectar corpos d'água adequados a centenas de quilômetros de distância. Os padrões climáticos desempenham um papel crucial no sucesso dos encontros de flamingos. O excesso de chuva dilui a água alcalina e reduz a concentração de algas, enquanto a chuva insuficiente pode causar quedas perigosas nos níveis de água. As aves
possuem uma capacidade extraordinária de avaliar essas condições e tomar decisões coletivas sobre quando permanecer e quando procurar locais alternativos para a alimentação. As chuvas da primavera também influenciam o comportamento reprodutivo, pois os flamingos precisam de condições específicas para construir seus ninhos em cones de lama e criar seus filhotes com sucesso. O sucesso reprodutivo da colônia depende da manutenção de níveis de água estáveis durante o longo período de incubação e criação, tornando-os extremamente vulneráveis a atividades humanas que interrompem os ciclos naturais da água. A reunião de flamingos cria um sistema climático único, já que o calor corporal de 2 milhões de pássaros gera correntes térmicas que influenciam os padrões de vento locais e a formação de nuvens. O ar acima do bando é preenchido por ondas de calor que criam miragens e ilusões de ótica, contribuindo para a atmosfera sobrenatural do espetáculo. À medida que a manhã avança em direção ao meio-dia, partes do bando começam a alçar voo em resposta a um sinal imperceptível. A decolagem é gradual e ondulante, com grupos de pássaros correndo pela superfície da água enquanto batem as asas antes de decolar. Uma vez no ar, eles formam espetaculares formações em V que se estendem por quilômetros no céu, com suas batidas de asas sincronizadas produzindo um som semelhante a um trovão distante. A partida de apenas uma parte do bando revela a magnitude do seu impacto no ecossistema do lago. Áreas antes ocupadas por milhares de flamingos agora apresentam sedimentos e química da água alterados. Pequenos peixes emergem de águas mais profundas para se alimentar de partículas agitadas pela atividade das aves, enquanto insetos aquáticos começam a colonizar áreas antes muito povoadas para outras espécies. Os flamingos restantes continuam sua alimentação metódica, aparentemente alheios às perdas dramáticas que ocorrem ao seu redor. Sua atenção está voltada para esta tarefa imediata de obter nutrição suficiente para manter sua fisiologia extraordinária. Cada ave precisa consumir milhares de organismos microscópicos diariamente, uma necessidade que exige alimentação quase constante ao longo do dia. À medida que o dia avança e o espetáculo dos flamingos continua seu ritmo antigo, a atenção se volta para as terras altas florestadas, onde outro notável drama primaveril se desenrola entre criaturas cuja inteligência rivaliza com a da própria humanidade. No alto das montanhas Aberdare, onde a névoa se apega aos cedros ancestrais e o ar carrega o aroma fresco da vegetação de altitude, uma sociedade complexa começa o dia. O bando de babuínos oliva emerge de suas árvores adormecidas enquanto os primeiros raios de sol perfuram a névoa da montanha. O grupo conta com quase 60 indivíduos, representando uma das estruturas sociais mais sofisticadas do reino animal. Sua sociedade opera de acordo com regras intrincadas de hierarquia, aliança e cooperação. Cada membro conhece sua posição precisa dentro da estrutura de poder do grupo. No entanto, essas relações são fluidas e mudam constantemente em resposta às mudanças nas circunstâncias e às ambições individuais. O macho dominante se destaca dos demais. Sua figura imponente e sua distinta juba na altura dos ombros o marcam como o líder indiscutível da matilha. Sua posição elevada lhe garante acesso prioritário a recursos alimentares e oportunidades de reprodução, mas também lhe impõe a responsabilidade de proteger todo o grupo de predadores e machos rivais. Abaixo dele, na hierarquia, uma complexa rede de relacionamentos determina o acesso a recursos e privilégios sociais.
Fêmeas em posições mais altas desfrutam de melhores oportunidades de alimentação e maior proteção para seus filhotes. As chuvas da primavera transformaram seu habitat nas montanhas em um paraíso de abundância. Cada árvore e arbusto produz brotos, tenros, ricos em proteínas e açúcares que sustentam a dieta onívora dos babuínos. Frutas silvestres amadurecem em abundância, enquanto insetos e pequenos vertebrados se tornam mais ativos e, portanto, mais fáceis de capturar. As melhores condições reduzem a competição dentro do bando e criam oportunidades de socialização e brincadeiras. O comportamento alimentar revela as sofisticadas habilidades de processamento de alimentos que distinguem os babuínos dos primatas mais simples. Eles possuem conhecimento detalhado sobre quais plantas são comestíveis, em diferentes estágios de desenvolvimento, como processar espécies tóxicas, para eliminar compostos nocivos, e onde encontrar as fontes de alimento da mais alta qualidade dentro de sua área de distribuição. Essas informações são transmitidas de geração em geração, por meio da observação e da imitação, criando tradições culturais que perduram por décadas. Uma fêmea com um filhote de babuíno demonstra as complexas redes sociais que caracterizam a sociedade dos babuínos. Enquanto ela se alimenta de brotos tenros perto da base de um grande cedro, outras fêmeas se aproximam para examinar e escovar seus filhotes. Esse comportamento, conhecido como aloparentalidade, tem múltiplas funções. Fortalece os laços sociais entre as fêmeas, proporciona à mãe a oportunidade de se alimentar sem vigilância constante e permite que as fêmeas ainda não filhotes pratiquem os cuidados com os filhotes. O bezerro agarra-se ao seio da mãe com seus dedos minúsculos. Suas orelhas enormes e olhos curiosos lhe conferem uma aparência quase cômica. Com apenas 2 semanas de vida, ele representa o futuro do rebanho. E sua sobrevivência depende não apenas dos cuidados maternos, mas também da proteção e tolerância de toda a comunidade. A abundância de água na primavera aumenta as chances de sobrevivência dos bezerros, pois mães bem alimentadas produzem leite mais rico e têm mais tempo para se dedicar aos cuidados com os filhos. Os babuínos jovens se envolvem em elaboradas sessões de brincadeiras que servem de treinamento para seus comportamentos adultos. Os machos jovens praticam as demonstrações de dominância necessárias para estabelecer territórios e atrair parceiras. Suas versões em miniatura de posturas agressivas são quase cômicas. As fêmeas jovens se envolvem em simulações de higiene e comportamentos maternais com filhotes ainda menores, aprendendo as complexas habilidades sociais que determinarão seu sucesso na vida adulta. O movimento do bando pelo seu território revela seu profundo conhecimento da distribuição de recursos e da disponibilidade sazonal. Eles seguem rotas estabelecidas que conectam áreas de alimentação, fontes de água e áreas de descanso, mas permanecem flexíveis o suficiente para aproveitar novas oportunidades à medida que surgem. O macho dominante avança regularmente, pois sua posição elevada lhe permite avaliar potenciais perigos e oportunidades antes de expor os membros mais vulneráveis do grupo. Sua inteligência é evidente em suas habilidades de resolução de problemas. Ao se depararem com um riacho transbordado pelas chuvas da primavera, os babuínos demonstram extraordinária engenhosidade para encontrar pontos de travessia. Alguns testam a profundidade com gravetos, enquanto outros identificam troncos caídos que podem servir de pontes. Os mais atléticos atravessam primeiro e depois se posicionam para ajudar as mães com seus filhotes. O uso de ferramentas, antes considerado exclusivo dos humanos, é comum dentro do bando. Os babuínos usam pedras para quebrar nozes duras,
gravetos para extrair insetos de fendas e fazem ferramentas simples para extrair raízes de solo duro. Esses comportamentos são aprendidos por meio da observação e da prática, com os indivíduos mais habilidosos atuando como professores involuntários para os membros menos experientes do bando. A primavera também intensifica as rivalidades românticas dentro da matilha. Fêmeas, no cio, tornam-se o foco de uma competição intensa entre os machos, resultando em demonstrações espetaculares de força e agilidade. Machos de posição inferior formam coalizões para desafiar indivíduos dominantes, criando alianças temporárias que podem alterar drasticamente a estrutura social de todo o grupo. As sessões de higiene tornam-se mais frequentes e elaboradas durante os meses de primavera, desempenhando funções que vão muito além da simples higiene. O ato de remover cuidadosamente parasitas e detritos do pelo de outro indivíduo cria e mantém laços sociais que podem durar anos. Indivíduos de alto escalão recebem mais cuidados do que fornecem, enquanto babuínos subordinados devem investir um tempo considerável mantendo relacionamentos com seus superiores. A comunicação dentro do bando envolve uma combinação sofisticada de vocalizações, expressões faciais e linguagem corporal. Cada som tem um significado específico, desde chamados de alarme que distinguem predadores aéreos de terrestres, até chamados de contato, que ajudam forrageadores dispersos a manter a coesão do grupo. Os rostos expressivos dos babuínos transmitem emoções e intenções com notável clareza, criando uma linguagem visual que rivaliza com a comunicação não verbal humana. A abundância da primavera permite longos períodos de interação social e transmissão cultural. As fêmeas mais velhas ensinam as mais novas a localização de fontes sazonais de alimento, a identificação de plantas perigosas e as complexas regras sociais que regem o comportamento do rebanho. Esse conhecimento acumulado representa uma forma de protocultura que demonstra os fundamentos evolutivos da sociedade humana. O implacável sol africano transformou o Quênia em um caldeirão de sobrevivência. O que antes era verde e abundante tornou-se uma paisagem de beleza austera e desafios desesperados. A longa estação seca se estende infinitamente diante de nós. Um teste de resistência que separará os fortes dos fracos, os adaptáveis dos rígidos, os sobreviventes dos caídos. À sombra do Kilimanjaro, elefantes empreendem migrações épicas em busca de água. Seus caminhos ancestrais são marcados pelos ossos daqueles que não sobreviveram às secas anteriores. A própria montanha se torna um farol de esperança. Seu pico nevado promete água que pode ou não fluir para as terras baixas áridas. A dinâmica predador-presa da estação chuvosa se inverte completamente, à medida que as fontes de água se tornam focos de oportunidades e perigos. Os leões abandonam suas estratégias habituais de caça e optam por táticas de emboscada nos poços d'água restantes, enquanto os herbívoros precisam ponderar sua necessidade desesperada de água contra a certeza de encontrar predadores em qualquer fonte disponível. A competição se intensifica a níveis que parecem quase sobrenaturais. Cada semente, cada gota de orvalho da manhã, cada pedacinho de sombra se torna um recurso disputado. No entanto, neste ambiente hostil, 3 espécies extraordinárias demonstram que a sobrevivência muitas vezes depende não apenas de força, mas também de inteligência, adaptação e da capacidade de encontrar oportunidades em tempos de crise. A poeira vermelha de Tsavo gira em torno da figura imponente da matriarca, enquanto ela guia sua família,
por uma paisagem que parece completamente sem vida. Sua pele envelhecida carrega as cicatrizes de décadas de sobrevivência em um dos ambientes mais hostis da África. Cada verso conta uma história de secas enfrentadas, predadores enfrentados e bezerros criados até a idade adulta contra adversidades inimagináveis. A busca por água tornou-se cada vez mais desesperada à medida que a estação seca avança. As fontes tradicionais falharam uma após a outra, forçando-os a cavar mais fundo e viajar mais longe em busca da umidade vital. Começa a cavar usando as presas como pás e a tromba como escavadeira de precisão. Anos de força acumulada se concentram nessa única tarefa, removendo toneladas e toneladas de areia e cascalho. A 1,5 metros de profundidade, a areia fica úmida. A 2 metros, a água lamacenta começa a infiltrar-se na escavação. Ao atingir 2,5 metros, o fundo da cova cavada à mão está cheio de água limpa e cristalina. A transformação é milagrosa. O que parecia terra completamente sem vida deu lugar à substância mais preciosa da África. A matriarca bebe abetos. Cada tronco comporta quase 7 litros, e ela precisa de mais de 20 litros por dia para manter seu corpo enorme. Ela bebe de forma metódica e lenta, apesar da sede evidente. Seu filhote mais novo, com apenas 2 anos de idade, luta para alcançar a água no fundo do poço profundo. A matriarca resolve o problema com notável engenhosidade, usando sua tromba para puxar água e borrifá-la na boca do filhote. A fonte de água criada pelos elefantes se torna um ímã para outras espécies desesperadas por hidratação. Zebras, javalis e diversas espécies de antílopes se reúnem a distâncias seguras, aguardando permissão para se aproximar da boia salva-vidas. A estratégia alimentar da família durante a estação seca revela adaptações desenvolvidas ao longo de milhões de anos de evolução. Eles consomem plantas que outros herbívoros consideram tóxicas, e seus sistemas digestivos especializados neutralizam compostos que matariam animais menores. Os baobás se tornam alvos favoritos, pois suas enormes trombas contêm toneladas de tecido rico em água, que os elefantes podem acessar descascando sua casca externa. Sua busca por alimento também demonstra memória e habilidades de aprendizagem excepcionais. A matriarca leva sua família até uma roseira do deserto, cujas flores fornecem minerais essenciais que se esgotam durante a estação seca. Ela se aproxima de uma árvore específica e começa a se alimentar de suas flores, um comportamento que intriga os observadores, até que a análise revela que essa árvore específica contém concentrações de minerais não encontradas em nenhuma de suas vizinhas. A estratégia de sobrevivência da família consiste em se deslocar constantemente entre áreas de recursos amplamente dispersas. Eles podem percorrer 30 quilômetros em um único dia, seguindo trilhas antigas que conectam fontes de água, fontes de minerais e áreas de alimentação. A comunicação familiar torna-se cada vez mais importante à medida que os níveis de estresse aumentam com a chegada da estação seca. Ruídos de baixa frequência, inaudíveis ao ouvido humano, transmitem mensagens de conforto, alerta e coordenação a grandes distâncias. Essas chamadas infrassônicas podem viajar quilômetros, permitindo que grupos familiares separados mantenham contato mesmo quando o contato visual é impossível. À medida que a família continua sua busca incansável por recursos, seu caminho os leva a áreas onde diferentes estratégias de sobrevivência se desenvolvem nas árvores dispersas
e nos afloramentos rochosos que pontilham a paisagem de Tsavo. Na estreita faixa de mata ciliar que acompanha um curso d'água há muito seco, uma figura em preto e branco se move graciosamente entre as copas das árvores. O colobo de Guereza parece quase fantasmagórico, em contraste com a casca pálida das árvores da febre, com sua juba branca e esvoaçante arrastando-se atrás dele, enquanto salta entre os galhos com agilidade sobrenatural. O colobo ocupa um nicho ecológico único, especializando-se em uma dieta que seria tóxica para a maioria dos outros primatas. Seu estômago de 4 câmaras, mais semelhante ao de uma vaca do que ao de um macaco típico, permite-lhe digerir folhas maduras, cascas e outros materiais vegetais fibrosos que permanecem disponíveis mesmo nas condições de seca mais severas. Essa adaptação o tornou um dos poucos primatas capazes de prosperar em ambientes semiáridos, onde outras espécies lutam para sobreviver. Seu território abrange aproximadamente 20 hectares de mata ciliar, um domínio aparentemente modesto, mas que, na verdade, representa um dos habitats mais difíceis de defender em toda a África. A natureza linear das matas ciliares cria territórios que podem se estender por quilômetros e ter apenas algumas centenas de metros de largura. Patrulhar uma área como essa exige um enorme gasto de energia e vigilância constante contra grupos vizinhos que buscam expandir seus próprios territórios. A manhã começa com chamados territoriais que ecoam pela floresta como as vozes de espíritos ancestrais. O colobo joga para trás sua magnífica cabeça de juba branca e emite uma série de rugidos que se propagam por mais de 1 quilômetro no ar parado. Essas vocalizações têm múltiplas funções. Anunciam sua presença aos rivais, mantêm contato com parentes dispersos e consolidam sua reivindicação a recursos cruciais durante a estação mais competitiva do ano. A estrutura social é relativamente simples em comparação com outros primatas. O macho adulto atua como protetor e defensor do território, enquanto as fêmeas se concentram na criação dos filhotes e na coleta de alimentos. No entanto, as relações dentro do grupo são surpreendentemente complexas, com hierarquias e alianças intrincadas que influenciam o acesso aos melhores locais de alimentação e descanso. Seu comportamento alimentar revela as adaptações notáveis que permitem aos macacos, colobos, extrair nutrientes de alimentos que outros animais consideram indigestos. Eles selecionam folhas jovens de uma figueira silvestre, usando seus dedos delicados para colher apenas as mais tenras, evitando as folhas mais velhas, que contêm maiores concentrações de compostos tóxicos. Seu processo digestivo prolongado quebra a celulose e neutraliza as toxinas das plantas nas 24 horas seguintes, extraindo o máximo de nutrientes com o mínimo de ingestão de alimentos. A estação seca concentrou suas fontes de alimento em áreas cada vez mais limitadas. Árvores que mantêm folhagem verde tornam-se focos de intensa competição, não apenas com outros grupos de colobos, mas também com os diversos herbívoros que compartilham seu habitat. Elefantes que passam pela mata de galeria podem devastar suas árvores preferidas para alimentação em questão de minutos, forçando os macacos a adaptar constantemente suas estratégias de alimentação às mudanças na disponibilidade de recursos. Sua notável agilidade torna-se crucial durante disputas territoriais com grupos vizinhos. Um macho rival se aproxima através da copa das árvores, com sua juba branca eriçada de agressividade. O confronto começa com corridas paralelas ao longo da fronteira territorial, onde ambos os machos demonstram suas habilidades atléticas, com saltos espetaculares e acrobacias.
A disputa territorial se transforma em um confronto direto, quando ambos os machos tentam reivindicar uma figueira carregada de frutos. Eles circulam um ao outro em lados opostos de um galho enorme, usando suas longas caudas como contrapeso para manter a estabilidade em posições precárias. O conhecimento superior do território pelo macho defensor lhe confere vantagens cruciais, enquanto guia o intruso por terrenos cada vez mais difíceis, onde a experiência supera a habilidade atlética. A vitória não é alcançada pela violência, mas pela exaustão. O macho invasor, forçado a explorar territórios desconhecidos enquanto mantém demonstrações de agressividade, perde gradualmente a energia e a confiança. Sua retirada é digna, mas decisiva, desaparecendo nas copas das árvores, com a graça fluida que caracteriza o movimento do colobo. O triunfo do defensor garante à sua família o acesso contínuo aos recursos limitados de seu santuário na mata ciliar. Macacos, colobos fêmeas, demonstram suas notáveis adaptações para sobreviver à estação seca. Uma mãe com um filhote de 2 meses precisa equilibrar suas necessidades nutricionais com as demandas da produção de leite em condições cada vez mais adversas. Ela seleciona alimentos com o maior teor de proteína, evitando plantas que podem transmitir toxinas ao filhote através do leite. Suas escolhas alimentares refletem o conhecimento botânico acumulado ao longo de anos de experiência. A higiene social assume ainda mais importância durante a estressante estação seca. Os membros da família passam horas limpando cuidadosamente os pelos uns dos outros, vermifugando e fortalecendo os laços sociais, que serão cruciais para a coesão do grupo durante os tempos difíceis que virão. A higiene também serve como meio de comunicação, com diferentes técnicas que transmitem informações sobre a saúde individual, o estado emocional e a posição social. O ecossistema da mata de galeria depende fortemente da atividade de dispersão de sementes dos macacos colobos. Seu movimento pelo dossel distribui sementes por todo o seu território, ajudando assim a manter a diversidade genética das comunidades vegetais que sustentam todo o ecossistema ribeirinho. Durante a estação seca, quando muitos outros dispersores de sementes migram para áreas mais favoráveis, os macacos colobos tornam-se elos cruciais na manutenção da regeneração florestal. Sua presença também beneficia outras espécies de maneiras inesperadas. Seus altos chamados territoriais servem como sistemas de alerta precoce para animais terrestres, alertando-os da presença de predadores ou da atividade humana. Aves frequentemente seguem grupos de colobos, alimentando-se de insetos perturbados por seu movimento pela vegetação. Essas relações interconectadas demonstram a complexa rede de dependências que caracteriza ecossistemas saudáveis. À medida que a estação seca avança e a competição por recursos se intensifica, a sobrevivência da família dos colobos depende de sua capacidade de extrair o máximo de nutrientes de sua dieta especializada, ao mesmo tempo em que defende seu território de competidores, cada vez mais desesperados. Seu sucesso determinará não apenas seu próprio destino, mas também a saúde de todo o ecossistema da mata ciliar, que depende de sua presença contínua. O calor da tarde torna-se quase insuportável, forçando os macacos a buscar sombra nas partes mais profundas da copa da floresta. No entanto, mesmo nesses refúgios, a intensidade da estação seca cria desafios que testam todos os aspectos de suas extraordinárias adaptações. Através das planícies quentes da Masai Mara,
uma figura caminha majestosamente pela grama que estala sob o sol implacável. O secretário tem quase 1,5 metros de altura. Sua silhueta elegante se destaca claramente contra o vasto cenário da savana dourada. É uma criatura de extraordinárias contradições. Uma ave de rapina que prefere caçar a pé. Uma ave incapaz de voar que passa a maior parte do tempo caminhando. Um predador cuja aparência elegante esconde uma das máquinas de matar mais eficazes da África. Suas longas pernas, desenvolvidas para percorrer grandes distâncias em terreno aberto, o transportam por seu território com passadas imponentes que podem percorrer mais de 30 quilômetros em um único dia. A estação seca concentrou suas presas em padrões cada vez mais previsíveis. Um fenômeno que aprimora suas habilidades de caça. Cobras, roedores e aves terrestres buscam refúgio nas áreas esparsas de vegetação remanescente, criando áreas naturais de caça, onde podem aproveitar ao máximo sua combinação única de paciência, velocidade e força. Ele se move metodicamente pela grama, calculando cada passo para afugentar presas escondidas, mantendo o equilíbrio perfeito para os ataques rápidos que tornaram sua espécie lendária. Sua visão aguçada, desenvolvida para detectar movimentos a grandes distâncias, pode detectar um camundongo se movendo pela grama a mais de 100 metros de distância. A descoberta de uma presa desencadeia uma transformação que revela sua verdadeira natureza predatória. Uma víbora baforada, uma das cobras venenosas mais perigosas da África, emerge de debaixo de uma pilha de vegetação seca. A maioria dos animais fugiria em tal encontro, mas o pássaro secretário se aproxima com precisão. Suas pernas longas mantêm seu corpo bem acima do alcance de ataque da cobra, enquanto seus pés poderosos se transformam em armas capazes de desferir golpes devastadores. A batalha é breve, mas espetacular. A cobra se enrola e ataca repetidamente, com suas presas capazes de liberar veneno suficiente para matar um elefante. No entanto, os reflexos do secretário são sobrenaturais. Suas pernas dançam fora do alcance da cobra enquanto ele desfere chutes devastadores. Cada golpe é precisamente direcionado a áreas vitais. A vitória vem com um golpe final que mata a cobra. O pássaro secretário imediatamente agarra o predador derrotado pela nuca, garantindo que, mesmo morto, as presas venenosas não o machuquem. Ele joga o corpo da cobra para o alto e a pega de cabeça para baixo, iniciando assim o processo de engolir a presa inteira, apesar de seu comprimento considerável. A caça bem-sucedida fornece-lhe proteína que o sustenta por vários dias. Sua capacidade de capturar presas perigosas que outros predadores evitam expande significativamente seu suprimento de alimento disponível, conferindo-lhe vantagens competitivas que se tornam mais pronunciadas à medida que a seca se intensifica. Seu território abrange quase 100 quilômetros quadrados de pastagens mistas e bosques de acácias. Uma vasta área que precisa patrulhar regularmente para evitar que outras aves secretárias estabeleçam territórios rivais. Durante a estação seca, esses limites territoriais tornam-se ainda mais críticos, pois a concentração de presas remanescentes cria recursos valiosos que merecem ser defendidos. O ninho do pássaro secretário, construído na copa de uma acácia espinhosa, leva semanas para ser construído. A estrutura maciça, com quase 2 metros de largura e 1 metro de profundidade, oferece locais seguros para nidificação, que podem ser usados por várias temporadas de reprodução. Os galhos espinhosos da acácia fornecem proteção natural contra predadores, enquanto sua posição elevada oferece vistas privilegiadas do território ao redor.
O parceiro chega ao ninho com um grande monitor, contribuindo assim para as tarefas parentais compartilhadas. Os secretários formam pares monogâmicos que podem durar várias temporadas reprodutivas, e sua cooperação é essencial para a criação bem-sucedida de seus filhotes em um dos ambientes mais desafiadores da África. A divisão de trabalho do casal maximiza sua eficiência na caça, ao mesmo tempo que garante a proteção constante de seus filhotes vulneráveis. 2 filhotes ocupam um ninho. Suas proporções desajeitadas e a penugem cinzenta e fofa os tornam quase cômicos em comparação com seus magníficos pais. Com 6 semanas de idade, eles começam a desenvolver as penas de voo que eventualmente lhes permitirão deixar o ninho, mas permanecem completamente dependentes de seus pais para alimentação e proteção. Sua taxa de sobrevivência nas duras condições da estação seca é baixa. Portanto, cada tentativa reprodutiva bem-sucedida é crucial para a continuidade da existência da espécie. Alimentar os filhotes exige que os pais caçem quase continuamente ao longo do dia. Cada filhote precisa de aproximadamente meio quilo de carne por dia, forçando os adultos a capturar presas cada vez mais perigosas para atender às necessidades nutricionais dos filhotes. O sucesso dos pais na caça determina diretamente se os filhotes sobreviverão até a independência ou serão vítimas das duras condições da estação seca. O papel do pássaro secretário como predador vai muito além da simples dinâmica da cadeia alimentar. Sua preferência por cobras venenosas o torna um dos controladores mais importantes de populações de répteis perigosos na África. Um único pássaro secretário pode matar centenas de cobras venenosas ao longo de sua vida, reduzindo significativamente a ameaça que esses predadores representam para a vida selvagem e as populações humanas. Suas atividades de caça também beneficiam o ecossistema das pastagens de maneiras inesperadas. Ao controlar as populações de roedores, evitam o sobrepastoreio, que poderia degradar ainda mais a vegetação já estressada. Sua presença indica ecossistemas de pastagens saudáveis, capazes de sustentar predadores de alto nível, tornando os pássaros secretários importantes indicadores da qualidade ambiental. À medida que o sol começa a se pôr em direção ao horizonte ocidental, o pássaro secretário retoma sua paciente caçada. O ar fresco intensifica a atividade de suas presas, criando oportunidades que podem desaparecer até a noite seguinte. Sua sobrevivência, e a de seus filhotes, depende de sua capacidade de aproveitar todas as oportunidades de caça que a paisagem acidentada oferece. A influência da estação seca no Quênia não dá sinais de diminuir, e os desafios que o secretário enfrenta representam apenas uma faceta da luta continental pela sobrevivência. Com a intensidade do verão atingindo seu auge, o cenário está pronto para a chegada do outono, quando a promessa de mudança começa a sussurrar nas paisagens áridas da África Oriental. A roda das estações começa sua sutil curva pela paisagem queniana, com a chegada do outono. Não com a queda das folhas, mas com as primeiras promessas de mudança. A curta estação seca domina a terra, mas há sinais perceptíveis apenas para aqueles cuja sobrevivência depende da interpretação dos sinais mais sutis da natureza. Esta estação de transição apresenta desafios e oportunidades únicos para a vida selvagem do Quênia. Os padrões migratórios começam a mudar à medida que os animais respondem a sinais ambientais sutis que anunciam mudanças iminentes. Territórios estabelecidos durante a rigorosa estação seca devem ser abandonados ou defendidos,
à medida que os recursos são redistribuídos pela paisagem. No Quênia, a relação entre humanos e animais selvagens está se tornando cada vez mais tensa. À medida que as cidades se expandem e as terras agrícolas se expandem, os animais selvagens perdem o acesso aos seus habitats naturais. Em busca de alimento e água, muitas espécies se aventuram em áreas ocupadas por humanos. Isso frequentemente resulta em destruição de plantações, ataques a animais e danos a propriedades, resultando em perdas econômicas para as comunidades e crescente frustração. Historicamente, muitas comunidades no Quênia coexistiram com a vida selvagem, mantendo um equilíbrio delicado. No entanto, com o aumento da competição por terras e recursos, esse equilíbrio está ameaçado. Quando predadores perdem o acesso às suas presas naturais, podem recorrer ao gado, provocando retaliações por parte das famílias afetadas. As mudanças climáticas estão agravando a situação, já que chuvas imprevisíveis e longas estações secas reduzem a disponibilidade de alimentos e água para pessoas e animais. Isso leva a vida selvagem a se aproximar ainda mais dos assentamentos humanos em busca de sobrevivência. O planejamento inadequado do uso do solo também contribui para o problema. Sem rotas designadas para animais ou medidas de proteção adequadas, os encontros entre humanos e animais selvagens estão se tornando mais frequentes e perigosos. As consequências desses conflitos são de longo alcance. Agricultores enfrentam a destruição de suas plantações. Pastores perdem rebanhos valiosos e comunidades frequentemente sofrem danos à infraestrutura essencial. Essas perdas podem aumentar a pobreza, desestimular a conservação e alimentar o ressentimento contra a vida selvagem. Além dos danos econômicos, esses conflitos geram tensão social e estresse emocional. Pessoas que vivem perto de áreas de vida selvagem podem se sentir inseguras, e perdas repetidas podem gerar medo, raiva e, em alguns casos, migração forçada. A matança retaliatória de animais selvagens perturba os ecossistemas. Quando predadores são eliminados, as populações de herbívoros podem crescer rapidamente, levando ao sobrepastoreio, danos ao habitat e ao declínio da biodiversidade. O turismo, um dos principais motores econômicos do Quênia, também é afetado. A vida selvagem atrai visitantes do mundo todo, mas quando o número de animais diminui ou o perigo aumenta, o turismo sofre. Isso reduz a renda tanto dos programas de conservação quanto das comunidades locais. Enfrentar esses desafios exige soluções ponderadas e inclusivas. Quando as comunidades locais se envolvem nas decisões de conservação, elas têm maior probabilidade de apoiar e proteger a vida selvagem. Métodos não letais de proteção de fazendas, como o uso de dissuasores naturais ou barreiras físicas, têm se mostrado eficazes em algumas áreas. Criar espaços seguros para os animais se movimentarem entre habitats também pode reduzir o risco de conflitos. Planejar o futuro é essencial. Políticas de uso sustentável do solo, que considerem as necessidades das pessoas e da vida selvagem, ajudarão a reduzir a pressão sobre os espaços naturais. Campanhas de educação e conscientização também são cruciais. Quando as pessoas compreendem o valor ecológico e econômico da vida selvagem, elas têm maior probabilidade de apoiar iniciativas que promovam a coexistência. O conflito entre humanos e animais selvagens no Quênia é uma preocupação crescente
impulsionado pelo desenvolvimento, mudanças climáticas e planejamento limitado. Os impactos são econômicos, ambientais e emocionais. No entanto, por meio da cooperação, inovação e práticas sustentáveis, é possível criar um futuro onde pessoas e animais selvagens possam coexistir. A proteção do patrimônio natural do Quênia depende desse equilíbrio. Você é fascinado pela beleza selvagem do Quênia e suas transformações sazonais? Curta e deixe seu animal favorito nos comentários abaixo. Ao compartilhar este vídeo, você está ajudando a conscientizar e apoiar a conservação desta terra deslumbrante. E não se esqueça de tocar no ícone do sino para ser sempre o primeiro a testemunhar a próxima história sobre a vida selvagem de uma parte diferente do mundo.